Estamos ao vivo. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos no segundo bate-papo do Projeto Mate Brasil da Solidariedade. É uma honra estarmos aqui novamente nesta noite com vocês para conversarmos um pouquinho mais sobre a nossa amada erva mate. Eu me chamo Jéssica Tomasi, eu sou analista de campo da Solidariedade Brasil. Só um minutinho aqui. Aí, um probleminha técnico, mas já resolvido. Eu me chamo Jéssica Tomasi, eu sou analista de campo da Solidariedade Brasil, atuando no projeto do MASP. Para quem não conhece, a Solidariedade é uma organização internacional da sociedade civil com 50 anos de experiência e atuação em mais de 40 países, desenvolvendo cadeias de valor socialmente inclusivas, ambientalmente responsáveis e economicamente rentáveis. O projeto do MAT dentro da nossa organização surgiu no ano de 2019 em parceria com a Leão Alimentos e Bebidas e a Coca-Cola Brasil. Também nós temos algumas parcerias técnicas, como com a Embrapa Florestas e com a Emater do Rio Grande do Sul, a Ascar. O nosso objetivo é fortalecer a produção responsável e sustentável da erva mate nos 3 estados brasileiros de maior produção, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. E para darmos início ao nosso bate-papo desta noite, com o tema Plantas de Cobertura e Sistemas Agroflorestais, eu gostaria de agradecer imensamente a presença da Célia Felizari, produtora de erva mate e presidente da APROMAT, Associação de Produtores do município de Machadinha, do estado do Rio Grande do Sul. Boa noite, Célia. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Evandro. Boa noite a todos os que estão nos assistindo, né? É uma satisfação muito grande estar repassando algumas informações da nossa APROMAT, que também tem uma caminhada, né? Tem 25 anos e agora em novembro completa 26 anos de existência, né? Então, é um prazer enorme estar aqui hoje. O prazer é todo nosso. E também gostaria de agradecer imensamente a presença do Evandro Barreto de Mello, da Emater do Rio Grande do Sul, que faz um trabalho excelente com a cultura da erva mate no estado. Boa noite, Evandro, seja bem-vindo. Boa noite, Jéssica, boa noite, Célia, boa noite a todos que nos assistem. Agradeço o convite para este momento importante com a nossa árvore símbolo do estado do Rio Grande do Sul e também, da mesma forma, o convite que nos foi feito para a Emater do Rio Grande do Sul participar desse importante projeto que vocês desenvolvem, que é o projeto Mate Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, ocorre no Polo Ervateiro do Alto Uruguai, onde nós temos o colega nosso, Luiz Ângelo Pauleto, responsável pelo projeto, já que ele é o coordenador do Polo Ervateiro do Alto Uruguai, mas a Emater como um todo participando desse importante projeto no desenvolvimento da cadeia produtiva ervateira. Muito obrigada. E, pessoal, antes de nós entrarmos sobre o tema da nossa live, só alguns avisos. Essa live será gravada, então ela vai ficar disponível no mesmo link que vocês acessaram para assistir o evento ao vivo. Também nós temos um formulário de presença aqui no chat que vocês podem estar acessando e registrando ali a sua participação. Também coloque aí no chat as suas dúvidas, as suas sugestões, qual é o seu nome, de onde que você está falando, para a gente interagir aí e também pudermos estar respondendo algumas de suas dúvidas durante o nosso bate-papo. Muito bem, então vamos falar de erva mate. E a erva mate é uma cultura extremamente versátil. Por quê? Porque a gente pode cultivar ela em diferentes sistemas de cultivo. Então, nós temos a erva mate no monocultivo, onde as plantas de cobertura é essencial para a sustentabilidade desse sistema. Nós temos os sistemas adensados, onde nós plantamos mais erva mate em umas áreas de floresta, caracterizando o adensamento desses indivíduos. Nós temos o sistema extrativista e também nós temos os sistemas agroflorestais, que é o tema da nossa live de hoje.
Bom, e para começar, eu largo aí a pergunta para o Ilvandro e para a Célia. O que para vocês é um sistema agroflorestal e qual é o potencial desse sistema para os produtores e produtoras de erva mate? O sistema agroflorestal, no conceito, é a ocupação de um mesmo espaço de área com várias atividades diferentes, várias culturas diferentes. Nós temos sistemas agroflorestais onde envolve os cultivos agrícolas e as espécies arbóreas, as árvores, e também temos o sistema integração lavoura-pecuária-floresta, que é uma interação que ocorre juntamente com a presença de animais. Então, são as duas diferenciações que existem nesses sistemas de produção. Importantes sistemas de produção pelo contexto e pela abrangência com que eles têm inserção no desenvolvimento de atividades agrícolas, no caso específico, nosso aqui hoje, da erva mate. Sistema agroflorestal para a erva mate, no meu entendimento bem simples, ele é uma forma de nós colocarmos a erva mate num ambiente do qual ela é originária, que é a floresta. Então, há duas formas de fazermos esse processo. Colocando a árvore em ervais implantados a pleno sol, ou seja, sombreando isso de uma maneira adequada, programada, projetada. Ela é diferente do sombreamento, que o sombreamento você coloca as espécies arbóreas para fazer sombra. O sistema agroflorestal, ele é mais complexo. Ele é uma interação de todos aqueles fatores, de todas aquelas espécies que estão envolvidas naquela área, naquele exato momento. Então, ela é a interação de todos esses fatores. E, sem dúvida alguma, é a possibilidade de nós darmos à erva mate a condição de ela habitar esse seu habitat natural, através de planejamento com uma implantação desde o início, colocando com cultivos agrícolas ou utilizando também a participação de outras espécies arbóreas no arranjo espacial que se programa. Nós temos aqui na sua apresentação algumas fotos para exemplificar, né, a sua fala, Ilvandro. Aqui nós temos uma foto mostrando justamente a erva mate ainda no estágio inicial dela, né, onde nós temos o cultivo agrícola, aqui no caso o milho, e um outro indivíduo arbóreo aqui também compondo um dos arranjos que nós podemos ter aí, né? Dentro do sistema de implantação, essa primeira foto que você mostrou é a erva mate que estava já no primeiro ano. No primeiro ano, ela recebeu a poda de primeiro ano, e com a introdução do milho, já as espécies arbóreas desenvolvendo. Então, uma árvore que já tinha sido plantada e recebeu uma poda. Essa segunda foto que apresentou ali, já é a erva mate com 3 anos de idade. Com 3 anos de idade é onde se tem espaço para utilizar uma única fileira de milho. Mas os produtores, geralmente, eles têm o milho para consumo interno em casa, então eles utilizam esse espaço para o aproveitamento de área. E à medida que a erva mate vai desenvolvendo, que ela vai ampliando a sua área foliar, esse espaço destinado para os cultivos agrícolas, ele deixa de existir. E aí começa o manejo das coberturas de solo nesse sistema e a arborização. Então, esse erval é um erval de 3 anos de idade, praticamente já fechado. Veja assim a performance desse erval. As plantas, elas são muito parelhas, e isso aí é um dos grandes sucessos da implantação da erva mate, você conseguir fazer ervais homogêneos. Isso está muito correlacionado com a genética, muito correlacionado com a qualidade da muda que está sendo implantado. E à medida que você tem ervais homogêneos, a tua produtividade também, ao longo do tempo, ela vai permanecer homogênea. E evidentemente que depende, claro, da sistemática de manejo que for adotada. Eu gostaria de complementar. Com certeza. Que é uma das coisas que o Ilvandro falou, que é um sistema complexo, né? Tendo em vista também que são 2 componentes arbóreos. As árvores nativas e a erva mate. Então, essas árvores nativas também a gente pode ter algumas... Estão me ouvindo?
Sim, Célia, pode continuar. ter algumas finalidades. Pode ter algumas finalidades, as espécies nativas, como madeireira, frutíferas, né, que atrai muito a fauna, né, pássaros principalmente, né, então, e também medicinal. A gente pode consorciar com espécies que tenham alguma finalidade de uso para a propriedade ou para que venha agregar renda ainda além da erva mate, as árvores nativas. Com certeza. Aqui a gente pode exemplificar o que a Célia está falando, né? Nós temos aqui algumas fotos dos sapos, então, conforme ela disse, de espécies nativas e de outras arbóreas com erva mate, né? Nós podemos, aqui é uma bem característico, né? Várias espécies nativas consorciadas aí com a erva mate. Aqui o pessoal fazendo essas duas fotos, essas duas fotos que você passou aí, elas caracterizam o sistema agroflorestal no período de verão. Provavelmente vai encontrar aí depois alguma foto que é do período de inverno. E se utilizam as espécies arbóreas caducifólias, aquelas que derrubam a folha no inverno, período de outono e inverno, e no verão elas, novamente, elas formam sua copada com folhas, justamente para ter esse equilíbrio com relação à entrada de luz. E essa foto aí é um período de verão, mas é importante notar que em algumas partes se tem sombra e outras partes tem a inserção da luminosidade. E isso é cíclico, conforme a passagem, a rotação que ocorre da Terra em si, no movimento da Terra, a luminosidade provocada pelo Sol, ela vai alterando. E herveiras que em um determinado momento estão na sombra, logo em seguida vão receber luz. Então, esse desenho é importante ser feito, inclusive com a quantidade de árvores por hectare, pelas espécies, pelo tamanho das copadas, para que você tenha uma distribuição uniforme de luz no erval. Porque se uma determinada parte do erval recebe mais luz que a outra, além de você estar proporcionando que aquela parte produza, tenha uma maior produtividade, você está desequilibrando o sistema agroflorestal. E essa que é a grande lógica do sistema agroflorestal, é que o sistema precisa ganhar. A herveira precisa ganhar, a cobertura de solo precisa ganhar dentro desse processo. As espécies ali são os pássaros, os insetos que estão fazendo parte desse processo, os organismos vivos, eles precisam participar desse processo. E ele é totalmente diferente de um sistema a céu aberto, onde a vitrine fica única e exclusivamente para a erva mate. E quando traz esse cultivo para o sistema agroflorestal, o nome já diz, você está trabalhando em favor do sistema. Então, o ganho precisa ser um ganho conjunto. E isso é muito importante ressaltar, né, Ivano? Porque aí a gente já pode puxar o link de uma outra questão que às vezes os produtores nos perguntam, que é, tá, mas do sistema agroflorestal, ele é de fato um sistema produtivo? A gente consegue aliar produção e a conservação dos recursos? A gente consegue, nesse sistema, estar de acordo ali com as premissas da agricultura climaticamente inteligente, que nada mais é que nós fazermos a agricultura, nós termos resiliência, nós conservarmos os recursos, a gente poder tornar uma área produtiva, rentável para o produtor e conservar os recursos do solo, a água e a biodiversidade em si. E aí entra em toda essa questão que tu falou do, inicialmente, um planejamento, né, para você conseguir ter essa produtividade da erva mate, para ela conseguir desenvolver e, de fato, produzir e ser rentável para o produtor, e ainda você atrelar todas essas questões de sustentabilidade. E aí, quando nós falamos de produtividade, o que tu me diz sobre isso, a questão de produtividade nesses sistemas? Eles podem, sim, ser extremamente produtivos e resilientes? Certamente que sim, porque o sistema agroflorestal, ele vai te permitir o quê? Melhoria da qualidade de matéria-prima.
melhoria da qualidade de folha é natural, principalmente quando nós falamos com relação a chimarrão. Então, esse é um ponto em função do espaço de sombreamento que essas folhas que estão sendo produzidas vão receber. Um outro ponto importante com relação ao sistema é que você possibilita que esse arranjo espacial, ele permita a erva mate estar dentro de uma faixa de conforto. Nós falamos muito na questão da ambiência animal, nós falamos de integração lavoura, pecuária, floresta, o bem-estar animal. Em sistema agroflorestal, nós precisamos também falar no bem-estar das árvores da erva mate, do bem-estar das árvores que estão ali proporcionando essa sombra para a erva mate. Então, os indivíduos que estão dentro desse sistema, eles precisam estar de acordo com que o seu habitat proporcione para eles uma forma de desenvolvimento sustentável, mas que esses indivíduos estejam numa situação ótima de temperatura, numa situação ótima de umidade relativa do ar, numa situação ótima de que essas herveiras possam fazer o processo fotossintético normalmente, e que essa quantidade de luz que eu vou estar reduzindo pelo fato de eu ter copadas de árvores sobre o erval, ele não seja tão grande que vai me reduzir produtividade. Então, eu consigo ampliar, inclusive, a produtividade com qualidade se comparado aos ervais a pleno sol. E se nós observarmos a questão de rentabilidade, de rendimento, sem dúvida alguma, são rendimentos, assim, espetaculares em termos de produção. Essa foto que está aparecendo aí é uma foto de um erval já com 18 anos de idade, que agora, em 2018, nós chegamos numa produtividade em 2.034 arrobas por hectare, no sistema agroflorestal. Temos aí vários produtores com produtividade de 1.700, num ciclo de 16, 18 meses, de 1.800. Então, eu tive duas alegrias no trabalho com erva mate, um que foi em 2001, quando nós atingimos pela primeira vez 1.000 arrobas por hectare. Isso lá em 2001. E agora, em 2018, nós conseguimos ultrapassar a barreira das 2.000 arrobas por hectare. Mas, sem dúvida alguma, existe um manejo. O produtor, ele é um produtor que aceita muito as ponderações tecnológicas que nós precisamos utilizar dentro desse processo, e é um produtor que também conversa com as árvores. Nós precisamos conversar com as árvores, porque à medida que nós entramos no erval, que nós pisamos no erval, os sensores da nossa sola do sapato já vão nos dizer que tipo de solo que nós temos ali. Se nós observarmos uma árvore e conversarmos com ela, nós vamos perceber, ela vai nos dizer, sem falar conosco, o que está acontecendo naquele ambiente. E no sistema agroflorestal é possível perceber isso. Por isso que nos preocupando com o que está acontecendo nesse erval e agindo adequadamente, nós vamos proporcionar esse alto rendimento. E esse alto rendimento, ele está, sem dúvida alguma, atrelado às condições de solo, que é uma questão básica, tanto as condições químicas, físicas e biológicas do solo. A erva mate, pelo habitat de floresta que ela tem, ela responde muito à questão biológica do solo. E o outro fator que é importante é a genética. E nós termos ali materiais genéticos que respondam em produtividade. Então, é um outro fator importante para iniciarmos a implantação de um sistema agroflorestal. Sem contar, evidentemente, com o manejo. Esse manejo ele vai ser a coroa. Ele vai coroar o êxito desse material genético bem selecionado e da condição de solo bem preparada para a implantação do erval. E a sombra vai trazer a qualidade para a folha quando nós trabalhamos para o chimarrão, que é, sem dúvida alguma, um produto muito procurado pela indústria ervateira, aquela erva mate produzida em ambiente de sombra e em ambiente de sistema agroflorestal. Uhum. E tu tocasse no assunto do solo, né, da qualidade do solo, a questão biológica, física e química do solo, e aqui nós temos um exemplo que elucida completamente isso aí, né, Ilvano? Aqui nós temos essa primeira foto, né, que tu nos passaste, é uma área de cultivo agrícola do solo, né, e aqui a segunda é com 3 anos de SAF, e a terceira já é com o SAF estabelecido, né? Essa é uma
caracterização interessante que nós estamos trabalhando sempre na implantação, não só na implantação do erval, mas na implantação da cobertura de solo de cada erval, nós realizamos o chamado diagnóstico de solo. Esse diagnóstico de solo, ele é um diagnóstico simples, ele é rápido, foi uma tecnologia desenvolvida pela Embrapa, que permite que façamos uma análise rápida dessas condições de solo. Ela não nos permite fazer, nesse exato momento, a análise biológica do solo, que é esse um trabalho que se faz. Ele não permite você fazer análise química, mas isso tem o laboratório, tem a amostra de solo para se fazer. Mas ele te possibilita, com grandes chances de acerto, de fazer uma análise física do solo e uma análise biológica, olhando esses componentes. E esse desenho de você compreender como que está a situação do solo, onde você vai fazer a implantação da lavoura de erva mate, ou fazer a leitura de como que está o solo num erval já implantado, que vai receber a planta de cobertura, é fundamental. É fundamental para saber que tipo de manejo eu preciso adotar nesse erval e, ao mesmo tempo, que tipo de cobertura que eu vou utilizar. Porque eu tenho que escolher a cobertura não tanto em função da erva mate, eu tenho que escolher a cobertura em função do solo, porque a cobertura é do solo. Agora, o que a cultura a planta de cobertura que eu escolher, ela precisa ser amiga da erva mate, ela precisa conversar com a erva mate e, ao mesmo tempo, ela precisa ter uma interação positiva com a erva mate, que não vá competir com ela. E tudo isso eu faço nesse momento em que se desenha o diagnóstico de solo. Então, esse diagnóstico de solo, ele é muito importante para me ditar, para me mostrar quais as tecnologias que eu tenho que adotar no erval que eu vou implantar ou no erval que já está implantado. Essa foto aqui é uma foto que é do mesmo erval onde foi feito o diagnóstico, onde nós estávamos ali fazendo esse diagnóstico, e, posteriormente, fizemos a introdução das plantas de cobertura. Esta área aqui é uma área de erva mate que está passando do 3º para o 4º ano das espécies de erva mate, e a introdução do nabo forrageiro. Então, o nabo forrageiro é uma das possibilidades que nós podemos utilizar. Ela tem as suas vantagens, tem suas desvantagens. Todas as coberturas de solo vão apresentar isso, vantagem e desvantagem. Mas qual que eu vou usar? O diagnóstico de solo vai me dizer que tipo de cobertura eu vou usar. Se eu vou precisar de uma cobertura que me dê matéria orgânica bastante palhada, que me produza bastante carbono. Se eu preciso de uma matéria orgânica que me ajude a descompactar o solo. Se eu preciso de uma matéria orgânica que me possibilite uma adição de nutrientes, de ciclagem de nutrientes. Então, eu vejo esse componente, o desenho, a arquitetura da implantação das plantas de cobertura, ela vai ser feita de acordo com o diagnóstico de solo. E, a partir daí, fica fácil trabalhar todo o manejo da planta de cobertura e, ao mesmo tempo, o manejo das herveiras. Sem esquecer, é claro, o manejo das espécies arbóreas, daquelas árvores que estão fazendo o papel de telhado, que estão fazendo o papel de sombra. Eu costumo dizer que sempre é interessante, na hora de você implantar um erval, você pode até implantar o erval a pleno sol, sem o telhado, mas jamais implantar o erval sem a cobertura de solo, sem o assoalho. Esse é fundamental desde o início, para que a erva mate possa, então, ter o seu desenvolvimento adequado e possa, naquela foto que nós observamos, a evolução ali do que era um solo de lavoura, um solo de SAF com 4 anos e o que é um SAF de 20 anos, onde você consegue concentrar a estrutura do solo, consegue observar esse avanço, a melhoria na estrutura do solo, a presença de organismos vivos e, principalmente, essa quantidade expressiva de raízes em um solo que você manejou ele por 20 anos no sistema de SAF, onde tem a raiz da planta de cobertura, tem as raízes da herveira e tem as raízes das espécies arbóreas de sombreamento. Então, quanto mais raiz eu tiver nesse solo trabalhando, esse solo estará também bem estruturado. É evidente que eu tenho que correlacionar com isso as questões de competitividade. Eu tenho que perceber se no meu erval está ocorrendo essa relação
de competitividade entre herveiras, que a gente chama de competitividade intraespecífica, ou de competitividade da planta de cobertura com as herveiras, ou das árvores de sombreamento com as herveiras, que a gente chama de competição intraespecífica. Mas isso é uma leitura que eu preciso fazer no momento que eu estou monitorando esse meu erval. Com certeza. E o Vandro chegou aqui uma pergunta da ervateira ervalense, e o Vandro e Célia, a Célia também pode nos dar os exemplos que ela tem ali na região de Machadinho. Qual o espaçamento mais usual aí de plantio da área? Geralmente que o pessoal faz o consórcio com o milho. Os espaçamentos que a gente tem utilizado aqui no sistema agroflorestal, nós temos dois espaçamentos padrão, que são 2,5 entre filas, né, entre fileiras, e 1,5 entre plantas. Esse foi o que mais foi utilizado durante a implantação dos SAFs aqui em Machadinho, né? E também tem uma alternativa para agricultores que utilizam a mecanização de um espaçamento um pouco maior, que é de 3 metros entre fileiras por 1,5. Só eu gostaria de acrescentar aí ao que foi comentado da questão das condições físicas, químicas e biológicas do solo, que eu acho tão importante, que também os nossos agricultores, os produtores que são associados, hoje nós temos 495 associados à Apromate, Associação dos Produtores de Erva Mate de Machadinho. Eles têm seguido à risca as recomendações da Embrapa Floresta, as recomendações da Emater. Muitos trabalhos de pesquisa têm sido feitos, experimentos. A Emater tem trazido muito trabalhos também com experimentação na questão das coberturas, na questão da fertilidade, o diagnóstico das análises, tanto química, física e biológica. Então, isso tem se trabalhado muito e há uma adesão muito grande dos nossos produtores e também ele oferece a sua propriedade para que faça esse tipo de trabalho em função de que ele quer utilizar essa tecnologia e também incrementar a sua produtividade. Então, eu acho de extrema importância que outras pessoas visualizem isso, que os nossos produtores, os produtores da Apromate, eles têm disponibilizado a sua propriedade para experimentos, para pesquisas, e também nesse sentido que eu acho muito importante é você testar, né, algumas coisas para depois fazer essa comprovação. Então, eles não têm medo de receber assistência técnica, assistência da pesquisa. Então, nesse sentido aí que eu gostaria de salientar. Então, esses espaçamentos aí que a gente tem utilizado é o que tem gerado alta produtividade na erva mate. Além do que as árvores, só acrescentar a serrapilheira das árvores também é importante. Seria os galhos, as folhas que se depositam também influenciam, né, no material orgânico dentro do SAF. E aí veio também uma pergunta aqui para nós do Fernando Gobi, que ele perguntou se ele pode plantar no meio das laranjas erva mate. Bom, no meio das laranjeiras pode ser plantado, mas eu acredito que o manejo da fruticultura seja um pouco diferenciado do manejo da erva mate. O que se pode fazer é plantar, não no sentido e também a dificuldade de colheita. Eu acho que tem que pensar melhor aí. Não sei, o Ivan teria alguma opinião já, algum experimento já feito nesse sentido?
com laranja? Com laranja, eu não tenho visto Então, isso. essa questão é uma questão interessante, porque geralmente aparecem essas dúvidas, essas perguntas. Outra cultura, assim, a Nogueira Pecan também, ela está muito presente. O que nós temos que considerar? Considerar o aspecto de combinação. Além da combinação entre as árvores, nós temos que ter um outro aspecto, que é a combinação das práticas a serem adotadas. E quando nós falamos em citricultura, quando nós falamos em Nogueira Pecan, por exemplo, elas são atividades que necessitam os tratamentos fitossanitários. E aí entra essa questão de tratamento fitossanitário com produtos químicos, que na erva mate nós não temos registro algum de produto para ser utilizado que sejam usados na fruticultura. E isso cria, então, uma indisponibilidade de associar essas duas espécies, porque elas não estariam combinando num processo de produção comercial. No ponto de vista de biodiversidade, de ampliação da biodiversidade, de colocar lá uma laranjeira para atração de pássaros, para você criar esse ambiente biodiverso dentro do herbal, sem dúvida alguma que a iniciativa é válida, porque se busca colocar árvores frutíferas dentro do SAF, no desenho de seleção das espécies que vão compor o sistema agroflorestal, também plantas frutíferas, mas mais com esse olhar de entendimento de biodiversidade. Quando se trata em questão comercial, o meu posicionamento é que, se ele optar por produzir erva mate e laranja, que ele selecione uma área para a produção de erva mate e outra área para a produção de laranja. Porque as plantas não combinam. Essa combinação, principalmente no aspecto correlacionado com as práticas que eu preciso fazer, principalmente as práticas fitossanitárias. Então, é interessante isso, porque tem muitas espécies que combinam com a erva mate e tem outras que não. E no momento que eu faço esse arranjo do sistema agroflorestal, eu preciso já me precaver desse processo, de quais espécies eu estarei colocando dentro do sistema, para que eu não me arrependa mais tarde. Então, essa é a lógica, é você fazer o planejamento para ter certeza de que o sistema agroflorestal ele vai perdurar por um longo tempo. Isso que é o importante. E nessa mesma linha, pensando nas espécies potenciais e a forma como você vai conduzir isso, veio uma pergunta também do Ederson Hoffman, que é uma questão bem importante, a gente já conversou sobre isso em momentos anteriores, que é a pergunta dele é: o azevém no meio da erva mate, dá certo? Olha, ele é bastante usado. Ele é bastante usado. Eu tenho um posicionamento também bem claro com relação ao azevém. Eu gosto muito do azevém. Eu acho, assim, uma cultura extraordinária para alimentar os meus bois. Eu utilizo muito o azevém quando eu trabalho com pecuária. Eu utilizo muito o azevém com aveia para a alimentação dos bovinos. No erval, eu tenho, assim, sérias restrições com relação à introdução do azevém. E tem outras opções muito melhores que o azevém. O azevém ele tem uma vantagem por causa que ele é fácil de se multiplicar na área. Plantou uma vez, ele vai se multiplicando, e aí eu tenho a área completamente formada com cobertura de solo, sem precisar estar fazendo a reimplantação. Mas ele tem uma série de problemas. Principalmente porque, se comparar o azevém, a aveia eu já acho extraordinária para SAF com erva mate. Então, a aveia em erva mate funciona muito bem. E ela ganha com relação à produção de massa de palha do azevém. Isso é ponto importante, fundamental, porque eu preciso fazer massa, eu preciso palha no erval, e a aveia vai me dar isso. E tem outro ponto importante também com relação ao período de crescimento. Nós percebemos que a erva mate ela começa a brotar no período aí, final de inverno e início de primavera. Nesse período, a aveia já está praticamente encerrando o seu ciclo. Então, aquele poder competitivo da aveia, ele está deixando de ocorrer no período onde a erva mate sai daquele sono que ela passou inverno, verão, lenta, no seu desenvolvimento lento para a brotação, e ela não vai encontrar competição direta da aveia. Qual é o período de crescimento do azevém?
O azevém ele é mais tardio do que a aveia. E em função dessa característica do azevém, ele vai ter o seu desenvolvimento vegetativo exatamente no momento em que a erveira vai ter o pico de crescimento. E aí eu faço o quê? Uma competição direta. Então, eu estou tendo uma competição direta com a erva mate e o azevém. O manejo ele tem que ser bastante pensado nesse aspecto quando eu utilizo azevém dentro dessas áreas. Tem uma outra questão importante com relação ao azevém, é que ele tem uma fácil disseminação, ele tem facilidade em se disseminar. E à medida que ele tem essa facilidade, ele vai tomando conta do ambiente. Sim. E se eu quero um ambiente com biodiversidade, eu vou reduzir a possibilidade de biodiversidade, porque o azevém ele é agressivo e vai ocupar o maior espaço que ele conseguir, em detrimento das outras espécies. Então, essa facilidade de dispersão do azevém vai me deixar ele que quase sozinho ali dentro do ambiente que eu preciso ter um ambiente de biodiversidade. Um outro ponto importante é correlacionado com o período em que esse azevém está dentro do erval. E nós estamos aí com um trabalho com relação a turismo em erva mate. Nós temos, assim, já algumas situações envolvendo tarefeiros e produtores de erva mate, que eles têm alergia ao pólen do azevém. E isso, quando eu vou trabalhar no erval, o que vai ocorrer? Começa a dar essa alergia. Então, nós já percebemos isso também, que não só ele não combina direito certo com a erva mate, mas ele também atrapalha um pouco algumas pessoas que têm alergia com relação ao azevém. Aí, se nós vamos desenvolver, como temos aqui o trabalho do turismo nos polos ervateiros do Rio Grande do Sul, nós vamos receber o turista tem problema de alergia a pólen, já vai encontrar dificuldade de fazer essa visita aos ervais. Então, ele é um aspecto... Mas um ponto, né, também, Ilvandro, que é legal a gente salientar que tem essa certa restrição do azevém, mas independente de se o produtor usar azevém ou outra planta de cobertura, melhor o solo coberto do que sem nada de cobertura. Acho que isso é um consenso, né, geral, assim, porque antes, igual tu falou, ela pode estar sem telhado, mas sem assoalho, não, né, porque é muito mais prejudicial. Então, um ponto importante. Certamente que sim. Certamente que sim. Só que eu não vejo assim, ele me agregando. Sim, ele vai estar presente. Tem outras opções, né? Outras opções que vão me possibilitar um melhor desempenho. No caso do azevém, se o produtor fosse optar, qual a outra alternativa ao azevém que vocês mais estão usando aí na região de vocês com potencial? Só para complementar essa questão do azevém, o azevém ele tem uma amplitude muito grande de germinação, uma amplitude muito grande de floração. Então, tem plantas que estão já maduras, tem outras plantas, então, e fica uma dificuldade grande eu fazer o manejo do azevém. A aveia, falando em gramínea de inverno, a aveia ela é espetacular. Eu posso trabalhar para inverno, posso trabalhar um nabo forrageiro, posso trabalhar também a canola. Eu tenho que ter cuidado, o ideal é sempre eu fazer uma rotação de culturas na entrelinha da erva mate, nunca trabalhar com a mesma cobertura. Tá? Eu preciso fazer esse mix aí. Posso utilizar essas plantas. No verão, eu posso utilizar gramíneas para descompactação, então é possível fazer isso. O milheto é uma possibilidade, o sorgo farrageiro, me produzem bastante massa seca, me produzem bastante massa verde, sistema radicular espetacular para solos compactados, o que apresente sintomas de compactação. Posso trabalhar com feijão de porco, já também em solos mais preparados. Com certeza. Nós temos aí muitas opções vantajosas e que é aquilo que tu falaste no início, né? Aquela análise do solo, para tu ver essas características, é essencial para a gente conseguir planejar
que plantas que nós vamos estar utilizando ali que vão trazer maior benefício para o nosso erval e, consequentemente, lá na frente, produtividade, melhorias do solo, infiltração de água e vários outros benefícios. Bom, e agora vamos falar um pouquinho do case de sucesso da região de Machadinho, né, Célia? Vamos falar aí para o pessoal, trazer esse exemplo, esse trabalho incrível que foi desenvolvido na região de Machadinho, que é um exemplo de sistemas agroflorestais que tem um valor gigantesco para o município de vocês e serve de base para vários outros municípios também. Então, fale lá para nós, conte um pouquinho mais sobre como surgiu isso na região, como que foi a implantação, e conta para nós aí toda a questão das abelhas, que está todo mundo curioso para querendo saber desse sistema de vocês aí. Bom, Jéssica, o nosso trabalho começou, na verdade, com a criação da Promate. Em 1996, foi criada a Promate em Machadinho, e a partir daí, 1994, né? Eu enganei de data aí. São 26 anos, completando agora no dia 18, né? E a gente teve uma grande oportunidade no ano de 2000, com um convênio que foi feito junto à usina construtora a empresa construtora da usina hidrelétrica de Machadinho, que disponibilizou recursos para a implantação de 105 hectares de erva mate no sistema agroflorestal. Então, partindo daí, então já são de 2000 já são 20 anos, né? 20 anos, e a implantação dos SAFs começaram em 2001. E até hoje, o pessoal, os agricultores ainda buscam parceiros, né? A gente, através da Promate, tem feito muitas parcerias, e com isso está se ampliando cada vez mais essa área com sistemas agroflorestais. É lógico que vem mudando, alterando algumas coisas, algumas modificações têm sido feitas, né? Uhum. E esse trabalho, ele foi tão promissor e de sucesso que recebeu vários prêmios, né? Uhum. Então, desde 99, como cadeias de produção, o Prêmio Futuro da Terra. Então, foram 7 prêmios já conquistados. Então, em 99, o Prêmio Futuro da Terra, Prêmio Brasil de Meio Ambiente em 2007, concedido pelo Jornal do Brasil, no Rio de Janeiro, o Prêmio Life de Responsabilidade Social da Câmara França Brasil em 2008, o Prêmio Meio Ambiente em 2010 pela revista Expressão em Florianópolis, o certificado de tecnologia social pela Fundação Banco do Brasil em 2013, o reconhecimento do BID em 2018 por ter se tornado uma referência no Brasil e em âmbito global da prática agrícola sustentável. E agora, esse ano, a gente ainda ganhou mais um reconhecimento, que foi o prêmio Big Push de Sustentabilidade, o reconhecimento da ONU, recebido agora em 2020. Então, todo esse trabalho, esses 26 anos, tem sido sucessivos projetos que vêm agregando aos sistemas agroflorestais. Em 2011, se criou um projeto onde, além de se fazer o sistema agroflorestal, ainda se pensou, né, se criou uma forma de conservação e de restauração e conservação de nascentes. Então, as nascentes das propriedades onde já existia o sistema agroflorestal, onde foram implantados, né? Então, aí está essa foto aí que está nas propriedades, assim, numa das propriedades beneficiadas, né? Então, o produtor tinha materiais, né, para o cercamento da área, desde palanque, arames, né, as mudas, e além disso, quero
também comentar aqui que o doutor Carpanese, pesquisador da Embrapa, o doutor Hamilton Baggio, que também nos auxiliou na parte dos SAFs, né? Então, foram duas pessoas muito importantes dentro desse projeto Nascentes, que beneficiou 64 propriedades e onde nós fizemos 66 nascentes recuperadas, restauradas, né, dentro desse projeto. E cabe salientar aqui, né, Célia, que essa área aqui, essa fotografia, ela mostra a área de nascente, onde foi cercada, né, segundo a legislação, recuperado o raio ideal com a vegetação nativa, e após, né, depois da extensão dessa APP, foi ainda instalado aí sim o sistema agroflorestal, que é essa segunda foto, que ele já está instalado, né? Isso, exatamente. Além dessa restauração da nascente, acima da nascente se buscou criar um ambiente onde houvesse infiltração de água pelas raízes. Então aí entrou o SAF, né, de erva mate com as espécies nativas, proporcionando aquela infiltração de água, melhorando essa infiltração de água para o lençol freático, e aí aumentando, então, na nascente a quantidade e a qualidade, porque as raízes das árvores, além delas aumentarem a quantidade, né, através desses sucos que elas fazem, né, no perfil do solo, ela ainda melhora a qualidade pela filtração da água, né? Então, abastecendo esse lençol e também deixando as propriedades mais produtivas com relação à produção de água. A água é um bem enorme, de grande importância, e os nossos produtores já vinham fazendo comentários que a água estava diminuindo, né? A água das nascentes estava diminuindo em função de algumas estiagens, e as áreas onde existiam as nascentes não tinham nenhum tipo de proteção. Então, foi feito todo esse trabalho de restauração, né? O plantio das espécies indicadas pela Embrapa Florestas. Então, os pesquisadores acompanharam, cada nascente foi tendo um trabalho diferenciado, porque cada nascente tinha um microclima ali diferente, né? Umas com mais umidade, outras com menos. Então, cada espécie de árvore se adequando a cada nascente, né? Então, esse trabalho foi feito, foi um trabalho muito importante, e sempre procurando fazer esse SAF acima da nascente, para que houvesse uma maior produção de água e melhorando a qualidade dessa água, né? E olha que rico esse trabalho, e como fica extremamente casado com o que a gente precisa e o que é o futuro. A resiliência do sistema, a sustentabilidade do sistema, e vocês tinham um problema seríssimo de falta de água na época da estiagem nas propriedades, que com a recuperação das nascentes e a introdução desses sistemas agroflorestais, vocês não têm mais hoje esse problema de falta d'água. Então, olha o potencial do sistema agroflorestal, e isso é primordialmente decorrente das árvores, que nem você bem disse, né? Porque elas conseguem fazer esse abastecimento desse lençol freático, mantendo aí a quantidade de água adequada que é necessário. Então, isso é muito rico. E além disso, né, Célia, vocês têm toda uma segunda questão aí, que vocês têm as abelhas envolvidas nesse sistema, né? Nós não podemos esquecer delas, que vocês têm esse projeto muito legal na região de vocês aí, que é consorciar as abelhas, né? Isso, em 2015, nós iniciamos um trabalho também com os produtores de erva mate, com essas propriedades beneficiadas pelos SAFs, né? Um projeto de meliponicultura. Então, a produção das abelhas já está aí. E com isso,
o produtor ainda agregava mais uma renda na propriedade com a produção do mel de Jataí, que é um produto diferenciado, que ele tem muitos benefícios, né, para a saúde, e inclusive o município possui um parque termal, né? Então aqui também tem a comercialização desse mel, né, nesse parque termal, onde os produtores podem levar o seu produto já elaborado, né, através e subprodutos também do mel, das abelhas, que é o própolis, a geleia real, fizeram até alguns tipos de xarope para gripes, né, e é comercializado através desse complexo turístico que a gente tem no município. Então, agregando ainda mais valor à propriedade, né? Na propriedade, uma fonte de renda, inclusive os sistemas agroflorestais, que a gente estava falando das colheitas, né? As colheitas são feitas por equipes de produtores. Os próprios produtores de erva mate, eles fazem a colheita da erva mate. Então, eles geram emprego e renda dentro da propriedade. Só a colheita da erva mate, ela tem um custo de 25% a 30% no valor total, né, da receita. Então, esses 25% a 30% fica dentro da propriedade, porque os próprios produtores fazem esse trabalho. Então, além, né, então, do sistema agroflorestal, da erva mate, do produto erva mate, da folha, que é vendido na indústria, né, que é comercializado na indústria, ainda nós temos o mel, né, que veio para agregar a esse projeto tão importante aí para o município. E a indústria fez um cálculo que o que entra de matéria-prima da folha, né, da erva mate, ela é equiparada a 154 salários mínimos mensais. Então, o nosso produtor, na verdade, é uma indústria, né? Sim. É uma indústria no campo, gerando esse valor de 154 salários para os nossos produtores. Sim. E outro ponto bem importante, né, que a gente sempre fala do tripé, né? A importância da erva mate que ela tem ambiental, social e econômica. E pensando nessa parte social, você inclusive comentou comigo que aumentou aí muito a questão da sucessão familiar nessas propriedades, depois que se inseriu esse SAF e esses filhos desses produtores, eles começaram a ver que isso poderia ser rentável, que consegue tu ter uma boa renda com a erva mate fazendo esses consórcios e tendo outras fontes de renda também na região de vocês, né? Exatamente. Vamos até... Com esse trabalho, né, da erva mate, com essas equipes de colheita, os jovens começaram a participar das equipes de colheita, né, além da produção da erva mate. Então, nós temos algumas famílias que os pais já destinam, esse hectare vai ser para o meu filho e tal, e aí ele segura o filho dele próximo a ele, normalmente acaba ficando, né, perto da casa e tal, morando ali próximo à casa dos pais, né, e formando as famílias aí. E muitos que já tinham saído das propriedades retornaram com o intuito, então, de trabalhar também com erva mate, né, e a erva mate, além de ela ser uma atividade rentável, ela disponibiliza tempo para outras atividades. Então, o pessoal colhe erva de segunda a quinta-feira, né? Então, são 5 dias da semana, e o resto do tempo pode trabalhar em outras atividades na sua propriedade, no seu erval, né? Fazer a manutenção do erval e dar andamento para esse tipo de atividade. Então, ela é uma atividade que dá bastante flexibilidade no trabalho. Com certeza. Pessoal, tá chegando muitas perguntas aqui para gente e, decorrente do tempo, não vai dar tempo de nós respondermos todas, mas
Como a gente tem ali fixado a chamada dessa live, tem um espaço onde vocês podem deixar as suas perguntas e nós vamos entrar em contato e retornar todas essas perguntas que talvez a gente não conseguiu responder durante esse bate-papo. E aí, trazendo aí um arremate final dessa nossa conversa, Ilvandro e Célia, o que é o segredo para o sucesso de um SAF? A gente tem toda a parte do planejamento, a gente tem o estabelecimento desse sistema, mas eu acho que o que fica aqui é que nós precisamos ter consistência, né? Vocês podem falar um pouquinho mais, que eu acho que isso é essencial para tornar o sistema de fato eficiente e altamente produtivo para as propriedades, né? Exatamente. Uma que eu acho que a premissa mais importante na questão do sucesso é a parceria. A parceria foi do produtor, foi da indústria, foi das empresas que trabalharam. Então, eu até gostaria de comentar aqui, que eu acredito que não possa não ficar ninguém de fora, né? Todas as entidades, a indústria da erva mate Cambona foi uma grande parceira, junto com a Barão, indústria da erva mate Barão, a Maesa, o consórcio Machadinho, a Endi Engenharia, que é uma das apoiadoras também, Instituto Alcoa, a Emater do Rio Grande do Sul, né, que trabalha diretamente com o nosso produtor, dando assistência, a Embrapa Floresta, na questão das pesquisas, que teve, quando houve esses projetos nascentes, uma vez por mês, os pesquisadores se deslocavam a Machadinho fazer o trabalho. A Universidade, URI, UPF, IDEAL, a Prefeitura Municipal, o Machadinho Termas Resort Spa, que também tem uma temática da erva mate lá dentro do hotel, né? Ele trabalha com produtos de erva mate, tanto para alimentação, cosméticos, o spa também é de erva mate, o Sindimate Ibramate, a empresa Passeios Machadinho, Invernada dos Macacos também é um empreendimento turístico, entidades municipais e os viveiros, Viveiro Matrix e Fonseca, que são os nossos parceiros aí na produção de mudas. Então, todo esse trabalho foi em conjunto e acredito que esse case é de sucesso e esses prêmios que a Promate recebeu, vieram através da Promate, na verdade, são de todos esses parceiros. Então, eu acredito que quando há união de forças em prol da sustentabilidade econômica, social e ambiental, a realidade pode ser transformada, como no caso aconteceu em Machadinho. E assim vocês estão completamente alinhados, né, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda de 2030 da ONU. Isso que é muito legal. Vocês receberam, inclusive, tu comentaste, né, um prêmio com relação a isso, né, vários prêmios. Então, fica aqui a mensagem que a sustentabilidade é o futuro e nós temos que trabalhar para cada vez mais essas propriedades, elas se tornarem de fato sustentáveis e resilientes, mas também buscando sempre a melhora da qualidade de vida daquelas famílias e rentabilidade, né, dos cultivos que ali eles têm nas propriedades deles. E o Vandro, gostaria de comentar mais alguma coisa nessa linha? Basicamente, a Célia comentou aí, tudo que ela expôs aí faz parte. O que é interessante levar em consideração? Um aspecto de organização, isso aí é fundamental, organização da cadeia produtiva. Veja que Machadinho tem desde a produção de sementes, o material genético selecionado de lá, do município, tem a produção de sementes, produção de mudas, produção de folha, pesquisa lá, realizada, extensão rural, os produtores engajados no projeto, a indústria, que processa produto nacional, processa produto para exportação. Então, a cadeia produtiva ela está praticamente completa dentro do município. Então, esse modelo ele é um modelo que dá certo, mas precisa de alguns aspectos. Organização, que eu comentei, e talvez o mais importante de todos, continuidade. É preciso continuar
Então, veja que é uma caminhada desde 1994, estamos aí em 2020, são 26 anos que um trabalho que permaneceu, ele permanentemente continuou. Então, isso que talvez, aí é o fundamento maior. Ele não teve interrupções, porque se ele tivesse uma interrupção, tudo que poderia ter sido feito poderia ter acabado. Mas não, ele continuou. E essa continuidade é fundamental. E quando a gente vê essa questão, analisa a sucessão cultural que está ocorrendo lá e da sucessão das lideranças da própria Promate, isso tudo fundamenta a continuidade. Então, a continuidade, ela passa a ser, sem dúvida alguma, a manutenção do sucesso de qualquer case em qualquer cadeia produtiva. Uhum. Com certeza. Então, fica aí, né, essa mensagem que a sustentabilidade, né, é a chave do futuro e é a chave para o sucesso dessas propriedades rurais. E o Wander está nos ouvindo? E sempre lembrando, sim, sempre lembrando, Jéssica, que a erva mata, ela é muito mais que o erval. Se você perceber isso, é muito mais que aquela área plantada. Ela tem todo um contexto ao redor, que esse contexto ele precisa ser valorizado. E à medida que você valoriza o contexto, o geral, você consegue produzir projetos bem-sucedidos, como é o case que a Célia comentou. Sim, de Machadinho. Bom, Evandro? Sim, estou te ouvindo. Certinho. Bom, pessoal, então já deu o tempo da nossa live, só salientando mais uma vez que todas as perguntas que a gente não conseguiu responder durante esse bate-papo, a gente vai estar retornando para vocês, então deixa ali no chat, preenche o formulário, e também, se vocês desejarem conhecer mais os projetos da Solidariedade, vocês podem aí estar acessando, né, as nossas redes no LinkedIn e também no Instagram. Vai lá e procura Solidariedade Brasil para dar mais uma olhadinha no nosso trabalho. E a gente trabalha com outras commodities também, com outras culturas, e você pode estar conhecendo aí um pouquinho da nossa atuação. E para finalizar a noite, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês. É uma honra enorme nós estarmos conversando sobre esse assunto que é bem importante. É um tema um sistema de cultivo em ascensão, né, para a cultura da erva mate. Eu acredito que a gente está recém no início, a gente vai ver muitos e muitos cases de sucesso, e assim, eu de coração espero que a gente veja aí muitos casos, como o caso de Machadinho. Então, muito obrigada pela participação de vocês, a Célia e o Ilvandro, e eu espero que a gente possa participarmos junto aí de outros bate-papos e no campo também, né? Quando acabar essa pandemia, vamos estar juntos aí, levando todo esse conhecimento presencialmente aos produtores e aí podendo aprofundar mais certos assuntos, né? Que em uma hora a gente só pincela, fica sempre aquele gostinho de quero mais. Eu quero agradecer, então, a oportunidade de estar apresentando o nosso projeto e estar participando dessa live, né, de solidariedade, e dizer que estou convidando, então, também, Jéssica, tu e todos os que estão assistindo para que venham conhecer esse projeto. Nós estamos aqui com disponibilidade no momento que passar essa pandemia, né, que venham conhecer o nosso projeto e a gente tem muita troca para fazer. Quando a gente recebe visitante, muito a gente aprende e muito pode levar aqui do nosso município, da nossa organização. Muito obrigada. Eu que agradeço. Ilvandro, quer dar a última faladinha? Também agradeço a oportunidade de podermos interagir nesse espaço, nesse momento, e também a oportunidade de podermos trabalhar junto no projeto que está sendo desenvolvido aqui no Rio Grande do Sul, do Mate Brasil, e essa possibilidade também de podermos estar diretamente no campo, com os produtores, com a cadeia produtiva, interagindo para o bem dessa atividade, que é uma atividade importante e que precisa, sem dúvida alguma, ter
acima de tudo, um processo de organização, de melhorias, precisamos melhorar muito, porque todas as cadeias produtivas, elas estão num processo de melhoria, essas melhorias são necessárias, as mudanças também são necessárias, e passando por isso, o mais importante é a riqueza que a erva mate nos dá, as amplas possibilidades. Então, estamos trabalhando com uma planta que tem um potencial imenso e, acima de tudo, ela nos possibilita a ser cultivada num ambiente desses, num ambiente onde você tem uma grande biodiversidade, que você pode incorporar o aspecto cultural, a história grande, que é a erva mate, o aspecto econômico, pelo valor agregado que a erva mate nos proporciona, e, da mesma forma, esse aspecto ambiental. Então, ela é uma atividade que estaria sendo uma atividade completa nesses quesitos. Por isso, meu agradecimento pela oportunidade e boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos ouvindo, agradeço e espero vocês no nosso próximo bate-papo. Uma boa noite a todos e até a próxima. Obrigada. Acho que foi, pessoal. Deixa eu só confirmar aqui, só um minutinho.